da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comemorarmos a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Versículo 26 até o versículo 30 são os textos da nossa pregação. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Por favor, deixem abertas suas Bíblias nessa parte da Sagrada Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia é um dos sacramentos que o Senhor Jesus ele ordenou e ele instituiu para a sua igreja. O Evangelho de Mateus nos diz que, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui nós temos Jesus Cristo, ele, no lugar da Páscoa, instituindo para a sua igreja a ceia dele, a ceia do Senhor, ou Santa Ceia. Notamos que o Senhor, ele ordenou a Santa Ceia. O Senhor Jesus, ele pegou o pão e o vinho e deu aos discípulos, e junto com isso ele deu uma ordem a eles: tomai e comei, bebei dele todos. O Senhor Jesus, ele usou o pão como sinal dele, do corpo dele. E Jesus, ele pegou o vinho e deu o vinho como sinal do sangue precioso dele. E por isso, o Senhor se referiu ao pão como sendo o seu próprio corpo. Jesus, ele se referiu ao vinho como sendo o seu próprio sangue, para deixar em nossa mente como de fato seria real a sua obra. Ele usou palavras fortes que até mesmo irmãos tão abençoados com a sabedoria de Deus, como por exemplo Martinho Lutero, confundiu-se e achou que de alguma forma aquela palavra de Jesus significava
significava que o corpo dele e o sangue dele estariam com e em os elementos da ceia, pão e vinho. Mas Jesus, ele estava ali simbolizando a realidade de seu corpo e de sua obra naqueles alimentos que eram comuns ao povo de Deus daquele tempo. O Senhor assim estava usando a Santa Ceia para ensinar aos discípulos dele o que ele faria em favor dos seus discípulos. E não somente isso, Jesus estava pegando aquela ceia para usar esta ceia pelo Espírito Santo para fortalecer a fé dos seus discípulos. Seus discípulos iriam passar momentos muito difíceis. Os seus discípulos iriam ver coisas terríveis acontecendo com Jesus. Os seus discípulos iriam ser afastados fisicamente de Jesus após a ascensão. Seus discípulos precisavam que a palavra do Evangelho, a essa palavra, fosse acrescentado um sinal, um selo que fortaleceria a fé deles até o retorno do seu amado Salvador. Hoje estamos aqui neste culto e nós teremos mais uma ceia do Senhor, sendo ministrada a nós por ministro da palavra. Mais uma vez, nós sentaremos a essa mesa, que tem um valor incrível para nós como crentes. Sentaremos à mesa, unidos na mesma fé, ligados por uma só doutrina de salvação, na comunhão do Espírito Santo com os nossos verdadeiros irmãos, para sermos alimentados espiritualmente com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Para, meus amados irmãos, nos aproximarmos, olhando para Jesus Cristo, o verdadeiro pão celestial, eu proclamo o Evangelho de Cristo a todos vocês no seguinte tema: o Senhor Jesus, Ele instituiu a sua ceia para nós. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia para nós. Diante de nós não está um mero rito e uma refeição cerimonial criada pela igreja. A ceia, como nós podemos ver nas próprias palavras do Senhor Jesus, foi ordenada e instituída por Jesus mesmo antes de sua prisão e morte na cruz. Era a última Páscoa, como nós vimos no texto de Mateus, versículo 17, no capítulo 26, versículo 17, o texto diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Era a última Páscoa do Senhor, e como nós sabemos, Jesus, como sendo o Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado naquela Páscoa. E o próprio Jesus, ele sabia disso, porque no versículo de número 18, depois dele guiar os seus discípulos a procurarem um crente que em secreto estava preparado para preparar o lugar da ceia, a palavra código de Jesus para aquele homem foi: o meu tempo, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus, ele já tinha consciência naquele momento, quando ele estava entregando a ceia, daquilo que o esperava.
chegado a hora certa, como diz o versículo 20, chegado a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, versículo de número 20. E naquela noite da ceia, Jesus ele já estava consciente de muitas coisas que ele iria passar. A sua alma estava sendo já atribulada pelos terrores que ele passaria por causa da ira de Deus contra os nossos pecados. Jesus ele já sabia até mesmo quem o iria trair. Uma pessoa íntima, chegada, que metia a mão, comia com ele o pão durante os 3 anos. Uma pessoa muito amada e que ele até mesmo manifestou confiança em dar-lhe a tesouraria do próprio discipulado, dos próprios discípulos. E nós sabemos muito bem quanto dói o sentimento de traição, seja a traição de um cônjuge, seja a traição de um filho, seja a traição de um amigo. Traição é algo que dói muito, e isto fazia parte dos sofrimentos de Jesus. E o texto diz que até mesmo a Judas, que ele sabia, versículo 25, que era o traidor, quando Judas perguntou-lhe se era ele, mostrando a hipocrisia de Judas, pois ele já estava na tramóia, ele já havia acertado o preço com os sumos sacerdotes, como um hipócrita chegando a Jesus: mestre, sou eu. Jesus Cristo, de modo muito singelo, discreto, disse: tu dizes. Ele já sabia. E em outros evangelhos a palavra de Deus diz que quando Jesus falou isso, Judas saiu para cumprir aquilo que deveria cumprir, segundo o propósito que Deus havia determinado para o seu filho. Como Jesus disse, ele não estava naquele momento por um acaso, por uma sorte, por um erro de um plano revolucionário que não deu certo. Ele sabia que todo aquele momento dramático, triste, era o plano de Deus para a salvação do seu povo. Veja o versículo 24: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. E aí ele coloca a dura penalidade que aconteceria para aquele que iria trair o filho da perdição, Judas. Mas ele sabia que tudo o que estava acontecendo era porque estava escrito no decreto de Deus e revelado na palavra do Senhor. E foi nesse momento que, depois que Judas, pela narrativa de Mateus, ele sai, que Jesus ele institui a ceia para os seus discípulos. Antes da prisão, antes dele ir para o Monte das Oliveiras, como diz o versículo 30, tendo cantado um hino, um salmo, saíram para o Monte das Oliveiras, onde ele seria preso. Não é um mero rito que nós estamos aqui prestes a receber. Não é uma invenção da igreja. Jesus ele estava entregando e ele nos entregou, e nós estamos aqui como uma bênção, o sacramento da ceia, como fruto do cuidado amoroso do nosso Salvador por nós. Ele estava atento à nossa ignorância, porque nós não sabemos o que vai acontecer em nosso futuro. Ele estava atento, Jesus estava atento à nossa fraqueza, porque a nossa fé é um dom de Deus, mas por causa da nossa natureza, ela é enfraquecida por nossos medos, por nossas idolatrias, por nossas ansiedades. E Jesus, atento à ignorância e à fraqueza dos seus discípulos e nós, ele ordenou a ceia para nós e nos entregou. Jesus sabia que, como discípulos, somos fracos. Como discípulos, nós precisamos de um sinal que, acrescentado à palavra, pudesse fortalecer a fé que Ele tem nos
dado, a fé na promessa da redenção que Ele iria conquistar para nós na cruz e que Ele conquistou para nós na cruz. E dessa forma, Jesus Cristo, Ele pegou elementos comuns, a refeição normal daqueles dias, e ligou essa refeição ao seu Evangelho. E assim, qualquer discípulo poderia, quando estivesse comendo o pão, quando estivesse bebendo o vinho, sentir e ser lembrado do cheiro, do sabor, da realidade, da obra de Jesus Cristo em favor deles. Jesus, que é a nossa comida e a nossa bebida espiritual para a vida eterna, aquele que é o pão celestial, como Ele ensinou aos seus discípulos. Os discípulos poderiam provar essa realidade quando estivessem sentados à mesa e provando a ceia do Senhor. Jesus é o pão celestial e não pegamos com a mão e nem comemos com a boca, mas nós tomamos a Jesus por meio da verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é a mão e ela é a boca da nossa alma. Por isso que, pela fé, os crentes, eles se alimentam de Cristo que está lá no céu, e não no pão e no vinho da ceia. Sim, quando nós, pela fé, chegamos a sentar em nossa mesa, ou que é a mesa do Senhor, melhor dizendo, a mesa do Senhor, chegamos a sentar à mesa do Senhor. Quando nós nos dirigimos e recebemos da mão do ministro, do pastor que ministra a ceia, o pão e o vinho, e quando nós tomamos a ceia, de fato, nós estamos nos alimentando de Jesus Cristo, mas não nos elementos da ceia, mas estamos nos alimentando espiritualmente com Jesus Cristo. Nós estamos comendo pão e bebendo vinho com a boca, sim, mas espiritualmente o Espírito Santo está de modo misterioso ministrando a nós Cristo Jesus. Pão e bebida celestiais. Assim, a ceia não pode ser interpretada, recebida apenas como um rito, um memorial, oco, vazio, que nós celebramos uma vez por mês no culto, até o retorno da volta do Senhor. Não. Muito triste quando crentes não entendem essa realidade da ceia do Senhor como sendo um rito, sim, mas um rito que espiritualmente o Espírito nos usa para nos fortalecer a fé e nos alimentar de Cristo. Quando os crentes não entendem isso, eles vão olhar a ceia como algo descartável da sua vida. Eles vão ser irresponsáveis para com a ceia. Eles não vão sentir falta da ceia do Senhor. Se estiver afastado, tudo bem. Se estiver participando, tudo bem. Para estes crentes que não entendem, não compreendem o que Jesus instituiu e ordenou para nós, é assim a vida. Não terão nem preocupação com uma vida de santidade ao Senhor. Mas quando nós entendemos que a ceia não é apenas um rito, um memorial, mas um banquete espiritual, nós teremos uma consideração diferente.
dela. Se ainda não somos membros comungantes, nós queremos fazer a nossa profissão de fé para podermos participar desse banquete espiritual. Se nós estamos afastados da ceia por causa de disciplina, sendo membros comungantes, só o fato de estarmos afastados da ceia por causa de pecado já deve nos agoniar. E só o fato de não estarmos participando da ceia já deve nos trazer fome e sede para abandonarmos os nossos pecados e frutificar frutos de arrependimento, para que os presbíteros possam assim abrir a mesa para podermos participar dela. Porque teremos fome, teremos sede. E você sabe muito bem, quando a gente tem fome e sede, a gente mata, a gente rouba, a gente faz coisas grandes e terríveis com fome e sede. E quando crentes estão com fome e sede de Cristo, eles não podem imaginar, eles não ficam em paz enquanto não estiverem plenamente se satisfazendo de Cristo na ceia do Senhor. Temos um banquete espiritual, ceia, onde nos alimentamos de Jesus, que para nos salvar partiu o seu corpo, como nós partimos o pão quando deste nos alimentamos. Jesus que derramou o seu puro e precioso sangue naquela cruz maldita, como nós derramamos vinho no cálice para bebermos e nos alegrarmos diante de Deus. E um detalhe que nós temos nas palavras do Senhor é que a ceia é baseada no sangue da nova aliança. Jesus Cristo, ele falou isso aos seus discípulos, versículo de número 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Notem que Jesus, ele fala de nova aliança. Então a ceia, ela proclama a nova aliança prometida pelo Senhor através do profeta Jeremias. Quando nós abrimos Jeremias capítulo 31, versículo 31 e versículos seguintes, o profeta, ele olha para o futuro, ele tem uma visão daquilo que ainda vem pela frente, e Deus revela que ele fará uma nova aliança com o seu povo. Jesus, ele usa o termo que Jeremias usou. Este é o sangue da nova aliança. Assim mostrando que o sacrifício de Jesus sela essa nova aliança entre Deus e o seu povo. Uma aliança que Jeremias não conseguiu imaginar, nem a igreja do tempo de Jeremias e que lia as profecias de Jeremias poderia imaginar se não fosse o Evangelho. Mas Jesus, ele diz: este é o sangue da nova aliança que eu derramo por vocês para a remissão completa de todos os seus pecados. Não é a velha aliança que era incompleta até a chegada de Jesus Cristo. Não a aliança que se baseava no sangue de bois, de ovelhas, de aves, e que era ministrada pelos sacerdotes da descendência de Arão, os levitas. Jesus Cristo estava definindo que a comunhão com Deus, que a remissão dos pecados, o pagamento que de fato nos liberta dos pecados e tira de nós a culpa. E assim torna possível Deus nos receber em graça,
seria no sangue dele, o seu precioso sangue, sangue de homem verdadeiro, sangue de homem justo, sangue do próprio Deus, porque Jesus é Deus e, como o apóstolo Paulo ele diz, comprou sua igreja com o seu próprio sangue. Paulo falou isso aos presbíteros lá em Atos, mostrando a divindade de Jesus e mostrando, claro, a humanidade de Jesus também, e que Jesus, como Deus, ele estava comprando a igreja com o seu sangue. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 28, o apóstolo ele alerta os presbíteros da igreja a tomarem cuidado de si mesmos e da igreja do Senhor. E veja, Atos capítulo 20, versículo 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Quem derramou o sangue? Quem fez o sangue da nova aliança escorrer no madeiro da maldita cruz? Foi Jesus. Jesus é Deus. E por isso esse valor infinito do sacrifício de Jesus. Por isso esse poder tão grande do sacrifício de Jesus. Como diz os cânones de Dort, a nossa confissão, o motivo pelo qual esse sangue ele tem um poder tão grande é porque ele é sangue de um homem justo, e não somente de um homem justo, mas do Filho de Deus. E não somente do Filho de Deus, porque Jesus também estava morrendo consciente de tudo aquilo que ele iria passar por causa de nós. Que maravilhoso evangelho a ceia nos prega. O evangelho da nova aliança no sangue de Jesus. Assim, a ceia que nós estamos celebrando, que recebemos de Cristo, ela se baseia no sangue de Jesus, que é a realidade para onde apontava o sangue de todos os sacrifícios oferecidos a Deus na antiga aliança, como expiação dos pecados do povo dele. Assim, nós estamos baseados numa superior aliança, como o escritor aos Hebreus diz, uma aliança completa, uma aliança que não precisa ser complementada por mais nada, uma aliança eterna no sangue do Cordeiro de Deus. Uma aliança que é ministrada não por homens falhos e fracos que precisavam dar sacrifícios por si mesmos e por seus descendentes, mas uma aliança ministrada pelo sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que era o ministrante e a oferta ao mesmo tempo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É essa aliança, meus irmãos, que nos garante a remissão e o perdão completo de todos os nossos pecados. Jesus ele disse: este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Percebam uma coisa que é incômoda para muitos cristãos e nós não entendemos porquê, mas sabemos que é. Percebam que o sangue da nova aliança não é derramado pelo mundo inteiro. O sangue da nova aliança está escrito assim: derramado em favor de muitos, em favorecimento, no lugar, não de todos, de muitos. Isso tem tudo a ver com todo o sistema que Deus estabeleceu
de expiação no Antigo Testamento. As expiações no Antigo Testamento, seja nos patriarcas, seja no período de Israel, não direcionava-se a todo o mundo. O sistema de expiação que Deus estabeleceu para a sua igreja se direcionava só ao seu povo. Então, quando os sacerdotes ofereciam sacrifícios, era pelo povo. Jesus ele não está falando uma doutrina estranha de uma expiação que é objetiva, de uma expiação que é, vamos dizer a palavra, limitada, não limitada em poder, porque como eu acabei de falar aos irmãos, pelo fato de Jesus ser homem justo, homem que cumpriu toda a lei, Filho de Deus, a sua obra de morrer por nossos pecados, de derramar o seu sangue, tem um poder de redimir toda a criação, incluindo todos os homens, até os demônios, tudo. Porém, quando nós falamos em objetivo, quando nós falamos em alvo, o Evangelho diz que ele não morreu por todos. Ele deu e derramou o seu sangue em favor de muitos. Senhor Jesus, ele diz isso. Assim, a morte de Jesus foi apenas, e podemos dizer isto junto com todos os crentes do Antigo Testamento, com os crentes, com os apóstolos, com Jesus e os apóstolos, com Agostinho, com Lutero, com Calvino e com outros santos de Deus que não tinham problemas com o Evangelho, podemos dizer que a morte de Jesus foi apenas pelos eleitos de Deus, foi apenas por seus verdadeiros discípulos, aqueles a quem o Pai escolheu retirar do mundo e entregar-lhes a Jesus, dar a Jesus favor de muitos. Estes muitos podem ter em Jesus, na obra de Jesus, a certeza da remissão de todos os seus pecados e a vida eterna, porque Jesus por eles derramou o seu sangue precioso. Meu irmão e minha irmã, é com esse Evangelho que nós estamos ouvindo de Jesus aqui, que nós devemos nos aproximar até a ceia. Nós devemos chegar à mesa da ceia do Senhor Nós devemos chegar à mesa da ceia do Senhor não duvidosos, não com desconfiança, não com talvez Jesus ele morreu por mim. Não. O Evangelho que Jesus nos dá, e por isso que a pregação ela vem antes do sacramento na nossa liturgia, é para que nós possamos chegar à mesa do Senhor com convicção, confiando que o Senhor Jesus, Ele de fato derramou o sangue da nova aliança para a remissão dos meus pecados. De fato, Jesus, Ele se doou em meu lugar. E assim, confiados somente em Jesus e olhando somente para Jesus, nós tomarmos o pão e nós bebemos o vinho, celebrando a obra do nosso Salvador em nosso favor. E não somente celebrando, mas também adorando Jesus. Quando as crianças estão nos vendo participar da ceia, as crianças elas não devem
ficar olhando para os cantos da parede, para o teto, para papai, para mamãe, mas quando vocês estiverem vendo seus pais tomando e participando da ceia do Senhor, vocês devem estar adorando Jesus Cristo com eles. Nós estamos no culto. Se o coleguinha, se o seu irmão do lado chama você para você prestar atenção em outra coisa que não seja Jesus, você diga: não, pare, nós estamos agora adorando Jesus. Junto com aqueles que estão à mesa. Quando chegamos à mesa, nós estamos adorando Jesus em pão e vinho. Estamos adorando Jesus que está no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Estamos adorando Jesus lá, um Jesus que está com o seu corpo inteiro, um Jesus que não tem pedaços do seu corpo sendo distribuídos pelo mundo, e gotas do seu sangue sendo derramadas do céu, mas um Jesus que está com o seu corpo inteiro, mas que está conosco pelo Espírito, pois Ele é Deus. Um Jesus que nos alimenta espiritualmente pela fé, e não com carne e sangue que estão com Ele. Adoramos Jesus. O Senhor Jesus, Ele é digno de adoração, pois nós já ouvimos do apóstolo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nos comprou com o seu sangue. Então, Ele é o nosso dono. Ele nos remiu. Ele é o nosso Salvador. Ele tem direito de ser adorado. E nós, junto com toda a criação, devemos adorá-lo. E isto fazemos na mesa do Senhor. Agora, essa ceia é para quem? A ceia ela foi ordenada apenas para os discípulos de Jesus que podem se autoexaminar. Veja que, primeiramente, Jesus estava com os 12 quando ele entregou a ceia. Versículos número 26, 20 e Mateus 26, 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12. Está assim na sua Bíblia. Então a ceia é para os verdadeiros discípulos dele. E nós podemos imaginar que Judas, que não era verdadeiro discípulo, não participou da ceia. E mesmo que se participasse, existem teólogos que pensam assim, que ele participou, foi para a sua própria condenação. Mais uma coisa para a sua condenação. Então a ceia do Senhor não foi para o mundo. A ceia do Senhor não é para os hipócritas, porque nós sabemos que dentro da igreja, enquanto aqui na terra, nem todos os membros da igreja visível são verdadeiros discípulos de Jesus. Há hipócritas no meio da igreja. Pessoas que vestem uma máscara, se transvestem como crentes, mas os seus corações são corações ímpios. Amam o pecado, amam o mundo, não querem abandonar as suas idolatrias. Isso é a realidade da igreja enquanto aqui na terra. A ceia não é para estes também. A ceia também ainda não é para os filhos da aliança que não conseguem discernir sobre o corpo do Senhor. E por isso que crianças dentro da prática reformada, apesar de
serem membros da aliança, apesar de terem recebido o sacramento do batismo, porque é a circuncisão de Cristo, eles só podem participar da mesa do Senhor depois de terem consciência do que é o sacramento, do que foi a obra de Jesus, do seu dever de viver uma vida de obediência nova após a profissão de fé. Por isso que crianças não recebem o sacramento. Não recebem o sacramento. Porque é necessário que tenhamos discernimento. E por isso que o apóstolo Paulo, e nós iremos ouvir na forma da Santa Ceia, ele ordena-nos o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para poder tomar do pão e beber do cálice, para que, caso ele não faça o autoexame e tome o cálice do Senhor, tome o pão e o cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem consciência e vivendo uma vida de abominável pecado, ele não entre em juízo porque não discerniu o corpo do Senhor. Autoexame. Então, a ceia do Senhor, ela é ministrada apenas a crentes, discípulos capazes de se autoexaminarem, discípulos que estejam dando testemunho diante da igreja de verdadeira fé. E por isso os presbíteros apenas permitem a chegada à mesa do Senhor de quem eles estão supervisionando, de quem eles conhecem por meio do seu trabalho pastoral, que estão confessando Jesus Cristo como seu Salvador, que estão vivendo conforme o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso as igrejas de Cristo, não só a Igreja Reformada, mas outras igrejas de Jesus Cristo na história, são tão zelosas de somente permitir membros da congregação participarem do sacramento, e se é membro de outra congregação, que venha com um atestado dos seus presbíteros, porque ninguém pode dar testemunho de si mesmo. Jesus fala e a Bíblia fala. E aí os presbíteros, com um atestado de doutrina e vida, podem, numa igreja que tem a mesma fé, abrir a ceia do Senhor. Para os hipócritas fica eles com Deus. O alerta do autoexame é dado, e eles serão tratados pelo Senhor. Mas aquilo que cabe aos presbíteros da igreja, pelo fato da ceia ser dada só aos discípulos verdadeiros de Jesus, que podem se autoexaminarem, os presbíteros guardam essa ceia por princípio bíblico. É a ceia do Senhor. Imagine que o apóstolo Paulo, ele dizia que nós não devemos sentar à mesa, à nossa mesa, comer com pessoas que não viviam em uma vida de piedade. Quanto mais nós arriscarmos e deixarmos a mesa aberta para pessoas que não conhecemos. Não estamos julgando a fé de ninguém, estamos apenas cumprindo os nossos deveres como presbíteros para manter a mesa, a ceia, sem ser profanada, e guardar a congregação da maldição de Deus por estarmos deixando a mesa ser profanada. Por isso que temos a guarda da ceia do Senhor. Jesus estabeleceu a ceia para os seus verdadeiros discípulos, que podem fazer autoexame. Tomamos a ceia aqui, mas estamos tomando essa ceia na esperança que tomaremos com Jesus, na volta dele, a grande ceia do casamento, a grande boda. Veja que Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, ele não beberá, até aquele dia em que o hei ele de beber novo com quem? Convosco, com
vocês o reino de meu Pai. Então vejam que Jesus Cristo, ele de fato estava dizendo que aquela ceia estava apontando para aquela nova e grande ceia que nós teremos com Ele. Na verdade, que Ele terá conosco. Seria melhor colocar assim. Porque é Ele que estabelece a mesa e Ele que nos chama à mesa. Não somos nós que estabelecemos a mesa, não somos nós que convidamos Jesus para a mesa. Pelo contrário, nós é que somos privilegiados de sermos chamados por Jesus, de sermos colocados com Ele na mesma mesa e no reino de Deus. Então Jesus estava falando da ceia que nós teremos com Ele no futuro. Portanto, nós participamos, meus irmãos, da ceia hoje, na esperança da volta do glorioso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor, em outra parte, ordenou: celebrem essa ceia até que eu volte. Por isso o apóstolo Paulo disse que essa mesa anuncia a volta do Senhor. Toda vez que a igreja está sentada tomando essa mesa, tomando lugar nessa mesa, tomando a ceia, está anunciando a todos que Jesus ele voltará. Ele vem. Então novamente nós somos lembrados na ceia do Senhor que nossa alegria com o Senhor não se limita a esta ceia e não se limita a esta terra. A nossa alegria, que nós já começamos a participar quando estamos na mesa do Senhor, quando estamos provando com os nossos irmãos espiritualmente a Cristo, comendo pão e bebendo vinho, deve estar alimentando a nossa esperança daquele dia que, quando o reino de Deus ele for restaurado plenamente, nós estaremos com o Senhor, ceando com Ele. Nós iremos sentar com o nosso Senhor, nós iremos nos alegrar com Ele, nós iremos vê-lo vivo nessa terra com toda a sua glória. E por isso, meus amados irmãos, enquanto estamos bebendo e comendo da ceia do Senhor, nós estamos vivendo nessa terra com um coração cheio de esperança da chegada do banquete com o nosso noivo, um banquete que com certeza acontecerá. Ele não pôs dúvida quando ele estava falando aqui no versículo de número 29 para nós. Ele disse: eu beberei com vocês novamente. Eu beberei no reino de meu Pai. E imagine que momento tão alegre para nós será esse. Na vinda do Senhor nós teremos uma ceia para comemorar o nosso casamento. E esta ceia ela irá inaugurar uma nova realidade para nós, uma nova realidade de nossa vida em Cristo. Nós cearemos com o Senhor Jesus em uma outra realidade, novo céu e nova terra, reino de Deus, plenamente restaurado em nossos corações e no mundo. Imagine, nesse grande dia, nós estaremos ceando a vitória de nosso Rei, a nossa vitória. Nós estaremos ceando com todos os eleitos de Deus e provando a plenitude da salvação em Cristo Jesus, em corpos ressuscitados em glória, em alma, sem pecado.
Você imagina essa nova realidade que é resultado da nova aliança no sangue de Jesus? Você para pensar isso durante a semana. Meus irmãos, muitos dos nossos problemas o problema de nossa mente é porque nós não paramos no nosso dia para meditar no Evangelho de Jesus. Nós vivemos no corre-corre, nós pulamos da cama, nós tomamos o nosso café apressado, nós partimos para o trabalho, nós vivemos como máquinas em um lado e de outro correndo. Se der durante a noite, depois de cansado, vamos orar ou vamos pensar em alguma coisa. Que vida é essa? Muitas vezes não estamos parando para meditar, para nos alimentar, para nos consolar no Evangelho que Jesus nos fala na ceia que nós iremos tomar. Não teremos mais as nossas fraquezas, pecado jamais. Não estaremos num mundo cheio de pecadores, inimigos de Deus e com o diabo e os seus demônios. Você imagine que nós iremos cear depois que todas as nossas lágrimas, fruto do pecado e sofrimentos, serão todas enxugadas pelo Senhor. Você pode imaginar tal realidade? Sim ou não? Essa será a realidade que nós teremos no dia da ceia com Jesus, na volta dele. Essa é a realidade que você provará como consequência da obra de Jesus em seu favor. Essa é a realidade prometida, porque Jesus, ele partiu o seu corpo e derramou o seu sangue em nosso favor. Essa é a realidade gloriosa que nos espera e que alimenta a nossa esperança na volta de Jesus. Até a chegada daquele dia, meus irmãos, até a chegada do dia da boda dos cordeiros, do cordeiro, da ceia das bodas do cordeiro, o que devemos fazer? Devemos continuar na fé, devemos continuar na esperança e no amor do Senhor. Devemos viver como discípulos fiéis, gratos, obedientes a Jesus, não para alcançar a ceia, mas porque já fomos alcançados pela graça de Deus e já provamos desta ceia aqui. Continuar com alegria, confiança na graça do Senhor Jesus, pois Ele nos dá essa certeza. Ele instituiu essa ceia para nos alimentar nessa fé e fortalecer a nossa certeza na promessa de salvação que Ele garante a nós. E por isso, Deus nos chama a vir cear. Vem cear. Olhando para Jesus somente, confiando somente nele, que partiu o seu corpo e derramou o seu precioso sangue em nosso favor. Vem cear, porque Jesus, ele nos chama à ceia que ele ordenou e instituiu para nós. Amém.